Ok, ok, eu sou o doutor Paulo Fleury Teixeira, sou filósofo e também médico com especialidade em medicina preventiva e social e com expertise em medicina canábica. Estou seguindo aqui essa série de vídeos que eu tenho feito para análise mais aprofundada, com fundamentos socioeconômicos, da grande crise atual que atinge todo o mundo, com características dramáticas, né, e de alto risco que nós estamos vivendo e que tem um dos seus traços marcantes a reemergência do fascismo, a emergência de um neofascismo, e é justamente sobre isso que eu estou me focando. Agora, no vídeo anterior, a gente procurou fazer essa análise um pouco aprofundada e agora eu vou fazer uma conclusão sintética da minha visão dessa reemergência do fascismo no mundo contemporâneo. Vamos lá. Dizem que a história se repete. Essa é uma frase bem conhecida já, de um frasista famoso que se tornou popular, que ela se repete, mas que primeiro acontecendo como tragédia e na sequência, na repetição, vai se desenvolver como uma farsa, como uma comédia, um arremedo. E olhando o neofascismo atual em relação ao fascismo na sua origem, esse dito popular parece se confirmar. Mas eu não tenho certeza, e não sei se é possível avaliar isso com os dados atuais, se lá na sua origem e até o desencadear das formas mais extremas do poder fascista, se antes disso ele não tinha também este traço de farsa descarada, de truques idiotas e perversos executados por atores, por palhaços, enganadores profissionais de todo tipo, mentirosos compulsivos ou pessoas francamente delirantes. É provável que sim, né? E justamente como agora. A arte de enganar o povo, com certeza, é parte integrante, essencial do playbook, né, do manual dos fascistas ou do fascismo, do manual fascista. Mas as condições e as próprias escolhas do poder fascista, dos fascistas no poder, disfarçados de clowns, como são, apenas vão conduzir para ações mais extremas e trágicas. Isso não é exatamente uma escolha ou um plano bem definido qualquer, não. Muita coisa é realizada justamente pela pressão do momento histórico cada vez mais forte no curso de uma grande crise histórica, econômica, social, como a atual. E nesse curso, os palhaços fascistas vão ficando cada vez mais aterrorizantes, cada vez mais macabros, e a sua ideologia assassina, violenta, de imposição do poder pela força, se mostra mais explicitamente, em sua face mais explícita. O percurso natural ou espontâneo, tudo isso entre aspas, porque não há uma naturalidade nem uma espontaneidade na organização social, mas o percurso natural ou espontâneo, digamos assim, da economia capitalista, ao fim de uma onda liberal com extrema concentração da riqueza social, persistente, progressiva essa concentração, como estamos vivendo, nas últimas décadas, né? Várias décadas, conduz a dificuldades incontornáveis de realização do capital produtivo, atingindo o comércio, os investimentos, a renda, o emprego, em áreas mais ou menos extensas, até se atingir o nível de crise, enfim, das grandes crises generalizadas. O corolário, ou seja, as consequências, o desdobramento disso são ainda mais fracassos, mais empobrecimento, insatisfação e frustrações, até os níveis de desespero, largamente disseminados na sociedade, mas atingindo, obviamente, de modo muito desigual, os diversos grupos sociais, impondo-se, em geral, de modo mais brutal, sobre os mais pobres, ou sobre os excluídos de qualquer outro modo, contra os quais, além disso, muitas vezes, ou necessariamente,
justamente ainda se viram a revolta e o ódio dos demais na sociedade. Ou seja, aqueles que mais sofrem, aqueles que já estão excluídos ou de todo modo prejudicados na distribuição da riqueza social e dos valores sociais de qualquer modo, essas classes, esses grupos sociais ainda sofrem um ódio e uma perseguição da população nesse período. Isso é frequente, estamos vivendo novamente isto, basta se ver o tipo de perseguição que está acontecendo hoje em dia nos Estados Unidos da América. Bom, as classes populares se encontram neste momento ao fim de um longo processo em que perderam progressivamente mais o acesso aos melhores bens e serviços, frutos do novo desenvolvimento social, ou seja, ficaram alijadas do grande desenvolvimento, que é o que aconteceu, repito, nas últimas décadas. Um longo período de perda progressiva da sua renda relativa pela concentração de riqueza e também com perda de serviços e recursos públicos, justamente o que faz parte deste manual liberal. Né? E estamos vivendo o fim de uma onda liberal na economia mundial. Então, as massas estão empobrecidas em comparação a anos e décadas atrás. A instauração da crise de realização generalizada na economia, que é o que estamos vivendo agora, acentua intensamente todas essas perdas progressivas nas camadas populares, reduzindo a perspectiva positiva de futuro e levando o desespero a crescer no seu meio. O apego às piores ideologias religiosas, nacionalistas, xenófobas, racistas, violentas e bélicas deverá mesmo aumentar nesse período, como justamente acontece agora, no presente. Essas são formas de escape da situação objetiva e de manipulação e dominação das massas pelos ricos e poderosos. Então, essas ideologias falsas, grande parte de base religiosa, voltada contra grupos já, em geral, excluídos ou oprimidos e justamente que estão também sofrendo perdas. Então, tudo isso é despertado, manipulado, incentivado no seio das massas populares, e isso na forma, como eu disse, de um escape, né, da situação objetiva de empobrecimento progressivo e de perda, né, social progressiva, e é uma forma de manipulação e dominação das massas pelos mais ricos e poderosos que... Estes ricos e poderosos, certamente, ao fim desse longo processo de grande concentração de riqueza, o que significa grande concentração de poder, obviamente, não querem abrir mão disso e vão lutar com força por manter e seguir ampliando o seu poder e riqueza. Mas manter e ainda ampliar esses extremos em que a concentração já se encontra extremamente alta, não parece possível dentro das ordens normais de funcionamento da sociedade e da economia. Ou seja, nós estamos numa situação completamente excepcional e, portanto, formas excepcionais de política, de organização de poder, de dominação, vão surgir ou ressurgir. Isto é de se esperar e é o que está acontecendo. Então é realmente peculiar deste momento que agora as forças socialistas ou socializantes, sociais-democratas, enfim, as forças socializantes dentro do espectro político ou social, sejam justamente esses que apareçam como os maiores e melhores defensores da segurança e da estabilidade do sistema político-social, enquanto os donos do poder justamente procuram se mostrar como os mais disruptivos e antissistema. Faz parte deste jogo de engodo.
O que também deve ser identificado como um traço distintivo do fascismo. Com certeza, isso é uma característica do fascismo aparecer como disruptivo, como contrassistema, como inovador, como diferente da política tradicional, do político tradicional, do sistema tradicional. Mas justamente o que o fascismo faz é trazer mais violência, mais opressão para a sustentação do sistema como ele justamente está. O que eles querem é não mudar nada. O fato é que eles não podem mais se impor, não podem impor mais perdas às massas, e esta é a visão estratégica do poder liberal, neoliberal, conservador do ponto de vista da economia, que está, por exemplo, nos Estados Unidos dominando e em grande parte da Europa no momento atual, é de conseguir concentrando renda e impondo, portanto, mais perdas às massas, concentrando renda e poder nas suas mãos. E isso já não é mais possível sem o uso desses recursos de exceção e violência, porque chegou-se a um extremo grande demais. O fascismo, que sempre já está aí, de certo modo, no capitalismo liberal, disfarçados nas luvas de pelica da democracia, da justiça e da ordem, que apenas resolvem parte do problema ou maqueiam parte do problema, especialmente em países pobres e de grande desigualdade social, como o Brasil, mas agora já não se pode mais contar nem com essas luvas de pelica. Agora vem à tona de um modo ou de outro, vem à tona em sua brutalidade mais explícita. O povo é ainda mais jogado contra ele mesmo, no interior dos países e entre os países. O ódio explícito aumenta e passa a predominar em alguns estratos da sociedade e da mídia. As frustrações e o ódio generalizados são direcionados para esses alvos falsos, mas muito reais. As notícias e os espetáculos de violência e mortes lavam as almas de muito, ou pelo menos lhes dão algo para se agarrar dentro do desespero. Este é um traço fundamental do fascismo. A violência é espetacularizada para o apreço popular, algo que tinha sido eliminado, pelos direitos civis, pelo surgimento e desenvolvimento da democracia, das repúblicas modernas, volta com força no sentido de, como eu disse, lavar a alma, ou pelo menos dar algo ao que se agarrar para o pobre em desespero. Mesmo depois de finalizados esses extremos de violência fratricida, como tem acontecido nas guerras e nos conflitos no interior dos países, como, repito, sobretudo os Estados Unidos hoje é um exemplo, essa violência fratricida estúpida e desumana, os resquícios disso, os sentimentos, mesmo depois de finalizados, esses extremos de violência fratricida, estúpida e desumana continuarão mobilizando a memória coletiva e os espíritos individuais por um bom tempo, seja para serem expurgados ou exaltados, como é, por exemplo, para a Alemanha a história do nazismo. Dentro da Europa, a condição em que a Alemanha se colocou, foi colocada, em função da sua experiência nazista, mostra bem quanto isto cobra um preço muito caro na sequência. A solução capitalista liberal para as grandes crises de realização generalizada, que, repito, é o que estamos vivendo no capitalismo mundial contemporâneo, e elas são justamente, como eu também estou repetindo, esperadas ao fim de uma onda liberal na economia capitalista. A solução capitalista, liberal, conservadora,
é a imposição, como eu disse, de maiores perdas econômicas para as massas, com todas as suas consequências de mais sacrifícios sobre as massas, que já vem de uma sequência longa de perdas. Isso não se faz dentro da normalidade democrática facilmente, sem poderes de exceção, sem o recurso ao fascismo e à guerra, ou de algum modo e em síntese, sem a imposição do poder pela força bruta, pela violência. A imposição mais extrema do poder, a imposição de mais concentração de riqueza e poder sobre o seu nível já extremado, não pode se fazer sem a maior explicitação, sem a maior exposição da sua brutalidade e violência inerentes. Estes se tornam recursos necessários para impor os maiores sacrifícios ao povo que já está empobrecido. Além disso, aqueles que acumularam tanto em riqueza e poder não querem perder, ceder e redirecionar a economia para ganhos populares e redistribuição de riqueza, da renda e dos recursos e serviços. Ao contrário, é natural e espontâneo que tanta concentração de riqueza e poder queira se exercer de modo ainda mais pleno e limitado, sem os limites institucionais ou legais, nacionais e internacionais, é o que se vê na figura claramente de um Donald Trump, de um Elon Musk e todos esses poderosos que estão hoje nessa emergência neofascista, nazifascista, ou reemergência atual. De modo autoritário, violento e fascista é que se exerce esse tipo de força de dominação para impor tais perdas às massas populares no momento em que já perderam muito. É um agravante nesse sentido o fato de que, nesse momento, quaisquer que sejam as ações acertadas para a reversão da concentração de riqueza e recuperação e melhora de acesso a recursos e serviços públicos para as massas populares, eles não podem, contudo, reverter a situação de empobrecimento progressivo das últimas décadas em tempo rápido, imediatamente. Portanto, o seu valor em geral não será percebido no tempo relativamente curto dos ciclos eleitorais. Por exemplo, razão porque nesse período fascistas e imperialistas serão eleitos e reeleitos e, se possível, tomarão o poder de assalto pelos motivos que indiquei acima e porque isso é da natureza do fascismo. É por isso que hoje o fascismo ronda o sistema capitalista mundial, nos seus centros hegemônicos, especialmente nos países ricos, onde já não se esperava algo assim. Mas, como eu disse, é uma consequência, um corolário previsto ou previsível para estas grandes crises de realização na economia mundial. É por isso que hoje, então, o fascismo, o neofascismo, o nazifascismo até, ronda o sistema capitalista mundial nos seus centros hegemônicos, especialmente, como eu disse, bem mais do que nas últimas muitas décadas passadas. É isso por hoje. Seguiremos com uma análise da especificidade da sociedade brasileira no que toca a esse tema do fascismo e, na sequência, uma análise ainda da transição para além da crise e do papel fundamental do polo contra-hegemônico chinês na superação dessa crise. E isso compõe esta sala de situação que eu produzi em maio de 2025. Estamos fazendo, como eu disse nos primeiros vídeos, um regresso nesse processo analítico e mesclando com análises contemporâneas. É isso por hoje, novamente. Um abraço. Até a próxima.